Oi, gente. Paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu tô vindo aqui para poder falar um pouco sobre o jejum, viu? Vamos falar um pouco sobre o jejum. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? O jejum, ele é uma prática utilizada por muitos. O jejum, ele é utilizado não somente por pessoas cristãs, como também por não cristãos. Existem pessoas que utilizam o jejum como forma medicinal, né? Como forma também medicinal, dentre tantos benefícios que ele pode trazer. Como assim medicinal? Que não é muito o que eu falo aqui no canal. Eu só falo aqui de jejum como prática espiritual. Mas o jejum, ele é utilizado em diversos segmentos, inclusive na medicina, como forma também de tratamento e cura. E não é esse o jejum que eu quero falar aqui, porque o jejum, ele inclusive, ele aumenta a nossa imunidade. As nossas células de defesa, devido ao jejum, muitas horas. Você pode pesquisar aqui, pesquisar artigos, né? Você pode ler. Existem células que são grandes, células globulosas, né? Agora eu não me lembro ao certo se são os macrófagos. Eu sei que há um processo ali, irmãs, de autólise. Ela cresce de tamanho e ela engloba e ela pega coisas ruins do nosso organismo e destrói. Então, se não essas células macrófagos, enfim, que é uma das linhas, né, dos glóbulos brancos, mas não é esse tipo de jejum. E tem pessoas que fazem jejum intermitente para desintoxicar o organismo. Uma boa parte do nosso prejuízo, inclusive a nível de saúde, é porque nós comemos demais. E comemos produtos alimentícios e não comida. O que é comida? Comida é tudo que vem da terra, tudo que Deus deixou. As raízes, os brotos, as folhas. Então, tudo isso, irmãs, é o que Deus deixou. E, inclusive, são esses produtos que contribuem muito para o nosso envelhecimento, o nosso adoecimento. Os japoneses, né, eles duram muito, eles têm uma vida muito longa com qualidade, porque eles comem pouco, né? Você olha, às vezes, um prato de tem pouca comida ali. E falar nisso, irmãs, a gula, você comer demais é pecado, viu? Eu creio que você saiba disso, é pecado, viu, amada igreja? Porque quando você come demais, o teu organismo, né, o estômago, ele precisa trabalhar dobrado ou triplicado para produzir mais enzimas digestivas para degradar aquele alimento e aqueles alimentos que estão ali. Então, o estômago, ele vai ter que trabalhar muito para poder produzir mais suco gástrico, mais enzimas digestivas,
para degradar todo aquele alimento no estômago. Então, o trabalho ali, isso aumenta a irrigação sanguínea dos vasos, né, que inervam ali o estômago. Por isso que Deus fala, né, sobre a gula. Tudo que Deus fala, irmãs, vai muito além da nossa capacidade humana, nossa mentalidade de entender e compreender. O próprio Deus, ele vai falar na sua palavra: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e de prosperidade, para vos dares o fim que desejais. Então, a nossa mente, ela jamais poderia alcançar a mente de Deus. Então, uma das razões de a gula, né, você comer demais, ser pecado, por conta disso. Mas eu não quero aqui ficar falando sobre isso, eu quero aqui falar sobre o jejum como finalidade espiritual. Você que tem dificuldades, você que começa as coisas e não termina, se nós não vigiarmos, irmãs, isso acontece conosco. Você começa uma coisa, daqui a pouco se distrai, parte para outra coisa, isso até mesmo dentro da casa. Começa a arrumar uma gaveta, começa a arrumar um cômodo, daqui a pouco larga e vai para outro, daqui a pouco larga e vai para outro compartimento da casa. Daqui a pouco vai para outro e não terminou nada. Isso na vida, né? Tem pessoas que começam, teve uma irmã que ela estava falando aqui, né? Tem pessoas que começam algo e não conseguem terminar, começa um curso, começa uma graduação. Mas imagina o desperdício de tempo e de dinheiro, irmãs. Porque universidade, dependendo do curso, é um investimento muito grande. Tem pessoas que vivem de uma forma assim, de uma forma crônica. Começam as coisas e não terminam. Começa um curso à distância e ele não termina. Começa uma graduação, um curso e não termina e já parte para outro. Começa, irmãs, eu já conheci pessoas que já tentaram fazer 4, 5 cursos de graduação. Aí faz um período, 2 períodos, larga. Começa um período, 2 períodos, larga. Começa um período, 2 períodos, 3 períodos, larga. Não, irmãs, tem algo aí esquisito. Tem algo que é espiritual, amada igreja. Não é bom que se proceda dessa forma. Não é bom, irmãs, que se proceda dessa forma. Se perde tempo, perde dinheiro. Muitas das vezes são universidades pagas, né? Então, irmãs, é necessário fazer um jejum para ter um alinhamento e uma clareza e também um discernimento, irmãs. Você que tem enfrentado dúvidas, inquietações, não consegue tomar decisões, você que está passando por um grande desafio, você que precisa, né, de uma clareza, que não está conseguindo tomar decisões. Irmãs, não é fácil tomar decisões, não é fácil. Não é fácil. Eu tenho um pensamento que nada é fácil. Eu tenho um pensamento que nada é fácil. Eu tenho esse pensamento que nada é fácil, irmãs. Nada é fácil. Ser uma pessoa consagrada não é fácil. Passar em concurso público não é fácil. Vim gravar vídeo no YouTube também não é fácil, porque, sobretudo nos primeiros vídeos, né? Vim aqui falar, mas também buscar em Deus o que Ele quer falar conosco, né? Então, isso não é fácil, porque precisamos buscar em Deus. Então, manter uma casa limpa, organizada também não é fácil. Você cumprir com aquilo que manda, né? Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Você ser uma pessoa correta, uma pessoa consagrada, uma pessoa de Deus, não é fácil, mas procurar se manter
no caminho estreito não é fácil, irmãs. Então, eu venho aqui, viu? Compartilhar sobre esses benefícios, né, do jejum, que ele nos ajuda a dar clareza. Você que quer casar, você que pretende arrumar um companheiro ou uma companheira, né, se você for homem, não é fácil, né, buscar um alinhamento em Deus e atrair aquela pessoa, né, porque sobretudo as mulheres, né, você precisa atrair aquela pessoa, atrair aquela pessoa. Isso, atrair, porque as mulheres atraem, né? As mulheres, ela tem esse poder de atrair devido a um alinhamento, porque a mulher que sai vestida, né, para matar e se utiliza da sensualidade, ela tá masculina, viu? E isso daí é um comportamento típico masculino. O homem que vai à caça. Então, irmãs, você buscar em Deus, buscar clareza em Deus, e a mulher atrai a pessoa ou as circunstâncias. Deus nos deu, através da sua bondade e clareza. Até isso, irmãs, tem mulheres que querem um marido a todo e qualquer e se utiliza de roupas sensuais. E ali, irmãs, ela não sabe, mas ela está atraindo demônios para a vida dela com roupas sensuais, com espírito de sensualidade. Tem isso também. O jejum e o conhecimento traz tudo isso, uma clareza em Deus. Então, irmãs, o jejum, você que precisa de uma cura, você que precisa de um recurso financeiro, você que precisa de um trabalho, de uma porta aberta, né? Trabalhamos muito com esses princípios espirituais lá na mentoria, viu, amada igreja? Porque nós somos seres humanos e nós falhamos, mas Deus, ele não falha, viu, amadas? Deus, ele não falha, Deus, ele não erra. E esses princípios são milenares, esses princípios espirituais, eles são milenares. E Deus não muda, ele é imutável. Então, irmãs, em nome de Jesus, né? Você que não está conseguindo educar um filho ou uma filha, chegou na adolescência, ou então quase adolescente, né? Que é o QA. Aprendi esses dias QA. O que é QA? Aí a minha líder falou, é quase adolescente, que é? QA, quase adolescente, né? 10, 11, 12 anos, por aí. 12 anos já é adolescente, mas o QA é 9, 10, tá ali, né, naquela transição. Então, já tá com amiguinhos e irmãs, é um grande desafio, né? Um grande desafio educá-los nos caminhos do Senhor. Então, você que precisa de uma clareza nesse sentido, precisa de uma orientação nesse sentido, somente o jejum te dá também a sensibilidade de Deus, né? Nos dá, assim, sensibilidade. Algumas pessoas que não têm muito hábito de jejuar, e nesse jejum, sobretudo, irmãs, de 21 dias, com o passar dos dias, os canais, né, vão sendo desentupidos e isso dá clareza muito para pessoas. Mas quando uma pessoa já tem uma rotina de jejum, já nos primeiros dias, já te dá uma clareza de ouvir a voz de Deus, as orientações, os discernimentos. E eu ouço assim de uma forma muito clara, Deus falando quando eu faço jejuns e jejuns prolongados. Então, a casta de demônio que sai com jejum e oração. Você começa a ter uma percepção, uma clareza, um discernimento acerca de tudo que acontece ao seu redor. Você percebe coisas que anteriormente você não conseguia perceber. Você começa a entender, a perceber, a sensibilidade fica muito mais aguçada. Então, irmãs, esses foram alguns benefícios do jejum
para as nossas vidas. Então eu quero aqui nesse vídeo, né, deixar isso aqui registrado. Eu falo sobre aqui no canal sobre jejum, porque é de extrema importância. O único interessado que você não jejue é o inimigo. O único interessado que não quer que você jejue é o inimigo. Você observa até essas propagandas, né? Propagandas televisivas, propagandas. Você olha as imagens, né, dos hambúrgueres, das batatas fritas, né, de aquele refrigerante, aquele copo de refrigerante, aquele copo suado, cheio de gelo. Mas isso tudo é para trabalhar, né, o palato, os sentidos, né, tudo para atrair um consumismo. E nós sabemos que, segundo Laí Ribeiro, ele fala que refrigerante é um veneno, deveria de ser tirado das gôndolas de supermercados, porque a quantidade de açúcares, de conservantes, acidulantes, substâncias químicas, e ele fala que assim, que é altamente ácido aquilo, né? Quando você bebe um copo de refrigerante, você precisa tomar acho que 20 copos de água só para correr atrás do prejuízo. E cá entre nós, quem é que bebe só um copo de refrigerante, né? Geralmente é 2, 3. Então isso vai danificando, e certamente que o inimigo ele está por detrás de tudo isso, dessa mídia televisiva. Certamente ele está por detrás de tudo isso, porque ele odeia a raça humana, ele odeia aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ele odeia, porque nós somos criados, e lá no Gênesis fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E enquanto a pessoa não conhece Deus, é criatura. Ele tem raiva, mas quando se torna filhos de Deus, quando tomamos a decisão a Cristo, então a raiva dele aumenta. E uma pessoa que jejua, o inimigo ele detesta, ele odeia, ele quer destruir. Então não é de se espantar que quando você faz o jejum, ali nos primeiros dias você vai perceber um aumento da perseguição, um aumento, você começa a acontecer situações, conflitos, problemas, pessoas que te tratavam bem já passam a te odiar, te rejeitar. Isso é por conta, irmãs, de setas, de dardo inflamados, porque o inimigo ele odeia pessoas que jejuam, odeia, ele tem raiva, ele destrói, porque ele sabe que é uma arma potente contra as hostes espirituais da maldade. Então ele detesta, ele odeia. Eu tive uma experiência que eu estava em um jejum prolongado, irmãs. Eu estava num lugar e estava passando um cavalo, o cavalo veio para o meu lado, eu estava com um balde na mão, e o cavalo veio pro meu lado, gente, saí correndo, o cavalo correndo atrás de mim. Eu falei, aí eu fiquei, aí tinha uma pessoa, né, um rapaz, o senhor falou, ele quer água, ele quer água. E mães, eu botei o balde com água, o animal não quis beber, um cavalo branco. O animal não quis, ele queria ficar ali perto, ele queria, irmãs. Eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, será que é por causa do jejum? Será que esse cavalo viu alguma coisa? Irmãs, então você fica assim, né? Você fica muito pensativo e reflexivo. Eu nesse lugar eu tava, né? Ali eu tava com um balde na mão, que eu tava fazendo algumas coisas. E o animal veio. Não sei o que ele queria, mas queria ficar ali perto e não queria sair. E eu ofereci água e não quis água. E, irmãs, eu creio que certamente isso tem a ver com esse jejum. Então, irmãs, guarda essa palavra na tábua do teu coração. Da mesma forma que nós somos percebidos e a nossa luz ela resplandece na nossa veste espiritual, também causamos impacto no mundo espiritual a nível de mal também. Tem gente que fala assim, Raquel, comecei a fazer esse jejum e as coisas começaram a piorar. Aí sim, porque o inimigo ele está sentindo a força
do poder no mundo espiritual. Amém? Então é necessário que persistir naquilo. Amém? Que Deus abençoe e fica na paz.